A paz a todos vocês, família. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Pessoal, essa semana eu atendi mais de 3 pessoas. E essas 3 pessoas usaram uma frase que eu guardei muito no meu coração. Eu errei e Deus não tem nada a ver com o meu erro. Será que isso daí é fato? Será que realmente Deus não tem nada a ver com os nossos erros, com as nossas falhas? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho de Salmos 23. E eu gostaria que você entendesse a mensagem que o Senhor Jesus quer para você hoje. Porque lá diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que Deus abençoe desde já e eu determino a vitória de Deus na sua vida. Bom, o Salmo 23 declara que o Senhor nos guia pelas águas do descanso e também nos guia pela vereda da justiça. Mas de repente chegamos a um ponto que a ovelha pode andar pelo vale da sombra da morte. O Senhor certamente não o conduziu para aquele lugar. A ovelha chegou ali por si própria. Como Danilo, a ovelha chega ali por si própria, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados, pelas suas incredulidades, pela sua falta de fé, pela tua falta de confiança em Deus e muitas outras coisas. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola, diz aqui em Salmos 23, no versículo 4. Observe, pessoal, que Davi diz que ele me faz repousar em pasto verdejante. Ele me leva para junto das águas do descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Até então, Davi estava falando ele. Mas ele chega a um ponto que diz assim, mas fala no vale da sombra da morte. Ele diz, ainda que eu ande, quer dizer, o Senhor não me levou ao vale da sombra da morte, mas eu me coloquei nesse vale da sombra da morte sozinho. Foi eu que me coloquei nessa situação. Foi eu que me coloquei nesse quadro. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu, Senhor, estará comigo. É comum ouvir pessoas dizendo, se você fez a bagunça, então você mesmo tem que arrumá-la. Em outras palavras, estão dizendo que Deus não tem compromisso com as suas bagunças. Mas eu quero dizer para você que isso não é verdade. Sabe por quê? Porque a maior beleza da graça de Deus é cuidar dos seus filhos. Que mesmo que tenha sido você o autor da bagunça, Ele vai consertar tudo, porque Ele ama a cada um de nós. Eu fui o causador, foi o meu erro, foi o meu pecado. Mas Ele, por te amar, e você por se arrepender, Ele vai consertar a sua bagunça. Ele vai guardar você. Ele não vai deixar você se perder no vale da sombra da morte. Ele não vai deixar você se perder para esse mundo. Tudo que o Senhor Jesus quer é que você venha até os braços dele, se lança aos braços dele como uma criança que confia nos seus pais e se lança aos braços do seu pai. Mude os seus conceitos mentais. Não vive sofrendo com a sequela do passado, pois Ele pode restaurar a sua vida, os seus sonhos, os seus objetivos. Para de ficar vivendo pelo que você fez de errado no passado. Olha em frente, siga em frente, porque a sua vitória vai chegar, a sua salvação, a paz do teu espírito. Entenda que a expressão ainda que significa que não precisamos necessariamente passar por esse vale. Não é algo que está determinado sobre a nossa vida.
Quando o Senhor nos guia, Ele nos leva para os pastos verdejantes e as águas da tranquilidade. Mas quando queremos caminhar pelos nossos próprios entendimentos, pela nossa própria força física, então sempre chegamos em um lugar da sombra da morte. Essa é a realidade, pessoal. Todavia, ainda que isso aconteça pelos nossos erros, pelo teu erro, não precisamos ficar desesperados. O Senhor é aquele que deixa as 99 ovelhas, e vai em busca daquela que se perdeu. Ainda que a situação seja o resultado da sua própria escolha, o Senhor não vai abandoná-lo. Ele jamais vai dizer para você: você criou esse problema, agora se vira, resolva. Não. Saiba que mesmo nesse vale, o Senhor estará contigo. Se você ler o Salmo 23, verá que nesse ponto há uma mudança da narrativa nesse verso. Até aqui Davi diz: o Senhor é o meu pastor, Ele me leva aos pastos verdejantes, Ele me faz repousar, Ele me guia. Ele começa falando do Senhor, entenda, ele começa falando do Senhor, Ele, mas agora ele fala com o Senhor e diz: não temerei mal nenhum, porque Tu está comigo. Eu gostaria que você abrisse tua visão e a tua mente para entender que no meio do vale é momento de falar com Deus. É o momento da gente conversar com Deus, se confessar com Deus e não sobre Deus. Antes ele falava do Senhor como a terceira pessoa, mas agora ele se dirige diretamente com o Senhor, com intimidade e com amor. Você lembra quando Jesus ele cuidou das suas ovelhas? É isso que Ele quer fazer na sua vida. A vara e o cajado nos consolam. Sabe por quê? Porque nos aponta para o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Danilo, o que é o cajado? O que é a vara? A vara antigamente se usava para tirar os lobos ou espantar os lobos que ficavam próximo das ovelhas. Até hoje Deus ele usa a vara para contra os lobos que se levantam contra a nossa vida, contra os nossos inimigos, contra as tentações, contra o espírito que fala que você não pode, que você não vai alcançar e etc. Até hoje Deus ele usa a vara para expulsar, e o cajado possui uma curva na extremidade para o pastor puxar a sua ovelha para si. Quem é o nosso pastor? Quem é o seu pastor? O seu pastor, ele vai te puxar para pertinho dele. Estou passando por lutas, estou passando por dificuldade. É nesse momento, no vale da sombra da morte, que ele usa o cajado e fala: minha filha, meu filho, venha para perto de mim. Se você falar comigo, eu te puxarei e te colocarei juntinho comigo. Você quer alguns exemplos? Quando Abraão estava peregrinando em Canaã, que foi a terra que Deus mandou ele ir, veio a fome à terra e ele foi morar no Egito, saiu da terra que Deus havia lhe mostrado. Ele mentiu sobre a sua esposa, que foi tomada por Faraó. Foi uma confusão danada que o próprio Abraão havia feito. Não foi outra pessoa, foi o próprio Abraão que fez isso. Mas nem por isso Deus o abandonou. O Senhor repreendeu o Faraó e mandou o Faraó devolver a esposa, Sara. E ainda antes de Abraão sair da terra, Faraó deu um monte de presente para Abraão, fazendo Abraão se tornar mais rico do que quando entrou naquela terra. Abraão também, pessoal, andou no vale da sombra da morte.
Mas ali, o Senhor Jesus, o nosso Deus, estava com ele. Paulo pode ser outro exemplo também. Ele foi chamado para pregar para os gentis, mas resolveu ir para Jerusalém, ignorando toda a advertência do seu profeta Acabe para não ir. O profeta falou: você não vai para lá, para Jerusalém, você vai pregar para os gentis. Mas a desobediência dele, a desobediência de Paulo, falou: não, vou ser mais esperto, vou entrar dentro do barco, dentro do navio, e eu vou para Jerusalém. Ali ele foi preso, maltratado. Depois tomou um navio para Roma, mas no caminho o navio naufragou. Acabou indo para uma ilha chamada Malta, mas ali tinha víbora e o picou. Parecia que ele estava no vale da morte, da sombra da morte, mas mesmo ali o Senhor era com ele. E houve um grande mover naquela ilha, aonde todos os doentes foram curados. A ovelha às vezes se torna desgarrada do seu pai ou do seu pastor. Mas quando isso acontece, o verdadeiro pastor, o bom pastor, deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela ovelha perdida, para trazer novamente para o aprisco. E quando a encontra, ele coloca sua ovelha no ombro e leva para o aprisco, sua casa, sua morada. E no fim, ainda faz uma festa. Sabe por quê? Porque a ovelha que foi perdida, ela foi achada. O que eu quero dizer com tudo isso? Se você se sente perdido ou perdida, o Senhor Jesus, o teu pastor, Ele te resgata nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus, Ele resplandeça a sua vida, a luz, a alegria. Que Ele tire de você essa opressão, essa angústia. É isso que eu determino e profetizo. Seja agora abençoado pelo nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Fique com Deus. E um forte abraço.